Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao Voz da Rede, o programa do Sindirede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e apresento para você as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. E as notícias mais recentes sobre os ataques genocidas do eixo imperialista Estados Unidos e Israel contra o Irã não são nada animadoras. O cessar-fogo foi abandonado pelos dois lados. Os ataques estadunidenses já duram 10 dias e se intensificaram depois que Teherã, em retaliação, atacou uma base militar na Jordânia, matando 2 militares e destruindo 2 caças e 3 helicópteros Black Hawk, notícia que foi confirmada pelo New York Times. Antes, o ditador Donald Trump já havia destruído uma usina elétrica e uma de dessalinização que cortou o abastecimento de água de 10 mil iranianos. No sábado, o líder supremo do Irã anunciou nas redes sociais a suspensão dos compromissos assumidos pelos termos do cessar-fogo assinado em junho. Ele ainda afirmou que a assinatura do presidente dos Estados Unidos tem tão pouco valor e credibilidade quanto as palavras e a conduta enganosas, traiçoeiras e brutais do regime americano. Antes da retaliação iraniana, o Ayatollah Khamenei fez um apelo à unidade nacional diante do retorno das agressões mútuas entre o Grande Satã e Teherã. Após a morte dos militares, o exército imperialista ainda atacou as instalações de uma usina nuclear civil em construção na cidade portuária de Bushehr. Trump justificou o ataque afirmando que estaria protegendo as embarcações que cruzam o Estreito de Hormuz. O Irã pediu à agência nuclear da ONU que condenasse os ataques dos Estados Unidos que, segundo o país, tiveram como alvo a usina nuclear de Darkovin em construção. O porta-voz do chanceler iraniano também afirmou nesta segunda que Teherã não permitirá que Hormuz seja usado por seus inimigos para ameaçar a segurança do país e completou dizendo que o país está determinado a tomar as medidas necessárias para salvaguardar sua soberania. O ditador imperialista restabeleceu um bloqueio naval aos portos do Irã para dificultar as exportações de petróleo. Já os ataques de Israel ao Líbano têm diminuído, restando alguns conflitos isolados. Na última segunda-feira, o exército do Líbano assumiu o controle de 3 vilarejos no sul do país que estavam ocupados pelo exército genocida e sionista de Israel. Em junho, Israel e Líbano firmaram um acordo para acabar com o conflito em meio ao frágil período de cessar-fogo. O tratado estabelece a retirada gradual das forças israelenses do sul do Líbano, abrindo espaço para as forças armadas libanesas, que deverão garantir que a região fique livre de armas combatentes e infraestruturas do Hezbollah. Autoridades israelenses, no entanto, afirmaram que suas tropas militares permanecerão em uma zona de segurança, a 10 quilômetros ao longo da fronteira, enquanto o Hezbollah permanecer armado. Enquanto isso, civis, tanto do Irã quanto no Líbano, convivem diariamente com o medo de ser bombardeados sumariamente a qualquer momento. O governo imperialista dos Estados Unidos está oficialmente em campanha pelo fim do Tribunal Penal Internacional, conhecido como Tribunal de Haia, principal órgão de justiça para a condenação de acusados de crimes contra a humanidade. Na terça-feira da semana passada, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que seu país pretende desmantelar o tribunal sediado na Holanda, que possui mandados de prisão contra figuras como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Para Rubio, o tribunal é uma ameaça existencial à soberania americana, afirmando que os Estados Unidos não reconhecem a jurisdição do tribunal sobre cidadãos, militares ou autoridades. Eles também ameaçam impor sanções, restrições de visto e proibições de viagem a funcionários do Tribunal Penal Internacional e a governos que colaborem com o órgão. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também notificou formalmente o tribunal de que não cooperará com nenhuma solicitação de investigação, extradição ou prisão. Os Estados Unidos usam como pretexto o discurso que tribunais internacionais não podem se sobrepor às leis estadunidenses. No ano passado, Washington já havia imposto sanções
a 9 integrantes do Tribunal de Haia, incluindo juízes e promotores por causa das investigações sobre crimes de guerra cometidos por forças dos Estados Unidos no Afeganistão e por Israel em Gaza. O anúncio provocou imediata condenação de especialistas em direito internacional e de organizações de defesa de direitos humanos. O objetivo dos Estados Unidos e Israel em cometer crimes de guerra sem punição ficou evidente e foi unânime em todas as análises. Vale lembrar que o Tribunal Penal Internacional tem jurisdição apenas para investigar crimes cometidos em países que são parte do Estatuto de Roma, que estabeleceu o tribunal. Ele jamais abriu investigações sobre crimes cometidos em solo estadunidense e os Estados Unidos não ratificaram o tratado. Além disso, o Tribunal de Haia é uma corte de última instância. Isso significa que ele só age quando os tribunais nacionais de um país não querem ou não conseguem julgar esses crimes. Se a justiça de um país for independente e estiver processando ativamente os culpados, o tribunal não interfere, ao contrário do que sugeriu Marco Rubio. O órgão entra em cena para evitar a impunidade quando governos protegem ditadores, criminosos de guerra ou quando o sistema judicial de um país colapsou devido a uma guerra. E assim como no Brasil, onde estão querendo descriminalizar o racismo, a extrema-direita só pensa em normalizar crimes, inocentar corruptos e repassar verbas públicas para seus próprios bolsos. E para o povo, nada. E lá se vão 1000 dias e nada de obra de revitalização da Avenida Afonso Pena estar pronta. O início aconteceu em 2023, com previsão e promessa de entrega em 2024. Por enquanto já foram gastos mais de 23 milhões de reais e a obra segue sem data de conclusão definitiva. Foram diversas paralisações e alterações de projeto. O trecho com a ciclovia foi demolido sumariamente por decisão da Prefeitura sob a justificativa de impactos não previstos no trânsito e na fluidez do tráfego para ônibus e emergências médicas. Vale lembrar que, mesmo com a construção da ciclovia tendo sido decidida em consulta pública, a Prefeitura demoliu assim mesmo. O portal da transparência do município apresenta a obra como em andamento, com 88,55% de execução. O restante, conforme a Prefeitura, seria correspondente à ciclovia descontinuada pelo prefeito Álvaro Damião no mês passado, obra que custou mais de 300 mil reais aos cofres públicos. Então, cadê o restante da obra? A previsão é de pistas exclusivas para transporte coletivo nos dois sentidos, entre as praças Rio Branco, da rodoviária, e Milton Campos. Enquanto isso, a CDL-BH emitiu nota dizendo que as dores dos comerciantes locais precisam ser conhecidas e levadas em conta. Os comerciantes entendem que a fluidez do transporte coletivo é importante, mas ela não pode inviabilizar o comércio. Na Avenida Pedro II, o acesso às lojas ficou bastante prejudicado e resultou no fechamento de diversos empreendimentos, um cenário que não pode se repetir na Afonso Pena. Para a maioria da população, a mensagem transmitida pela revitalização prometida é de descaso. A Afonso Pena é uma avenida emblemática da cidade. Passar 1000 dias esperando por uma melhoria que faria tanta diferença no cotidiano de tanta gente é um descaso da gestão pública com Belo Horizonte. E falando em obras, a rodoviária de BH também vai passar por uma intervenção de reforma. Por causa disso, os passageiros passarão a desembarcar no pátio oeste do terminal passaram a desembarcar no pátio oeste desde o último domingo. A alteração será necessária para a recuperação do piso da área de desembarque e deve durar cerca de 45 dias. Durante esse período, o espaço ficará interditado e as obras fazem parte do cronograma de melhorias previsto no contrato de concessão da rodoviária de Belo Horizonte e tem como objetivo recuperar a infraestrutura do terminal. Segundo a concessionária, o pátio oeste será preparado para receber a operação com sinalização específica, reforço na segurança e equipes de apoio para orientar os passageiros. Esperemos que sejam realmente só 45 dias. Mais uma vez, a gestão Damião se mostra ineficaz. E no último domingo, a parada do orgulho LGBTQIA+, de Belo Horizonte aconteceu no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Afonso Pena e foi um sucesso. Com o tema Democracia, Nosso Voto, Nossas Vidas, Celos MG 25 anos, Só a Luta Traz Conquistas, o evento reuniu uma multidão em sua 27ª edição.
A concentração começou à 1h. Às 5h30, os trios elétricos cercados pela multidão seguiram até a Praça 7. A ideia da parada é propor uma reflexão sobre o papel das pessoas LGBTQIA+, no processo democrático, em ano de eleição, em um contexto de avanço de iniciativas legislativas que afetam diretamente essa população. Mais de 30 atrações entre DJs e cantores passaram pelos trios elétricos neste domingo. Ao longo de todo o fim de semana, foram mais de 200 eventos oficiais do orgulho LGBTQIA+, que incluíram a Marcha Mulheridades e o Festival Fuzue, ambos no sábado. Este é um ano crucial para o público da parada, com ofensivas constantes de legisladores conservadores tentando usurpar os direitos já conquistados a duras penas. Vamos prestar bastante atenção nas propostas dos candidatos para fazer um Congresso mais inclusivo. E, infelizmente, foi dado o primeiro passo para a implantação do sonho de criança do prefeito Damião, a Times Square de Belo Horizonte. Isso porque o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, o CDPCM-BH, aprovou na última quarta-feira um parecer que permite avançar na instalação de painéis de LED na Praça 7. A ideia é que propagandas publicitárias sejam veiculadas em grandes telões nas fachadas de prédios ao redor da Praça 7, no coração da capital mineira, poluindo visualmente o centro e ocultando a arquitetura da cidade. A aprovação autoriza propagandas luminosas nos edifícios Helena Passig, no antigo Banco Mineiro de Produção, atual P7 Criativo, e no Brasil Palace Hotel. Felizmente, nem tudo está perdido. A instalação ainda depende de pareceres favoráveis de órgãos como o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, MG, e a Subsecretaria de Regulação Urbana de BH. Segundo Flávio Carsales, um dos conselheiros que votou contra o projeto, a Avenida Afonso Pena é tombada pelo patrimônio, por um conjunto paisagístico. A decisão de permitir os painéis de LED não pensa no patrimônio. A cidade precisa de tantas coisas e nossos governantes dão destaque a projetos como esse, que em nada mudarão para melhor o cotidiano do Belo Horizontino.